Salve, salve! Isso aqui é Flamengo. Esse é o canal Flamengo Emoção, falando para os rubro-negros de Minas e do Brasil. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista, flamenguista e te convido a conhecer o nosso canal, os nossos conteúdos e, se gostar, a se inscrever no canal e também a divulgar os nossos vídeos para aqueles rubro-negros que são da sua relação de amizade, para que a gente possa fazer desse canal um bate-papo de rubro-negro para rubro-negro, sempre com muita sensatez e com o pé no chão. Muito bem, hoje um dia de muita alegria, de muito otimismo para nós flamenguistas. O Flamengo despachou o Bahia lá no estádio Pituaçu por 5-3, uma partida em que encheu os olhos da torcida. A partida deixa aquele gostinho de que o campeão voltou. Essa é a sensação que a gente percebe em toda a nossa torcida no pós-jogo. O Flamengo entrou de vez na disputa do Campeonato Brasileiro com esta excelente partida, esse excelente desempenho que apresentou hoje em Salvador. Foi, sem dúvida, a melhor atuação na era Domenech, mas muito mais do que isso. Foi a melhor atuação do time desde a volta da parada da quarentena e uma das melhores partidas do Flamengo neste ano. Antes de analisar o jogo propriamente, dois dados importantes. Na era Jorge Jesus, foram 3 derrotas. Emelec, o Bahia, 3-0 em Salvador, e o Santos, 4-0 na Vila Belmiro. Pode até considerar uma quarta derrota se aquela prorrogação contra o Liverpool puder ser considerada assim como uma quarta derrota. Mas dessas derrotas do Jorge Jesus, o Flamengo, neste domingo último e hoje, quarta-feira, o Flamengo devolveu 2 delas. E da mesma forma, jogando em Salvador contra o Bahia hoje e no domingo passado na Vila contra o Santos. As 2 das derrotas que o time teve na era Jorge Jesus foram compensadas agora com boas vitórias que trazem o time para o patamar de cima da tabela e o colocam de vez na disputa. Mas mais ainda, um dado ainda mais importante, sabe quantas vezes o Flamengo venceu na Vila Belmiro e em Salvador numa mesma edição do Campeonato Brasileiro? Pois é, nunca venceu. Foi a primeira vez que o Flamengo teve este desempenho num Campeonato Brasileiro. Vitória contra o Bahia em Salvador e vitória contra o Santos na Vila numa mesma edição do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, essa partida pode sim se tornar um divisor de águas para o Flamengo e para a era Domenech. Aliás, se nós nos lembrarmos bem, aquele 6-1 no Goiás no Maracanã também foi um divisor de águas na era Jorge Jesus. Deu um novo gás para o time e o time passou então a ser reconhecido de outra forma, não apenas pelos seus adversários, mas por toda a mídia, que passou a considerar o Flamengo o favorito em todos os campeonatos que disputava a partir daquele momento. Hoje em Campos nós vimos desde o primeiro minuto um Flamengo completamente diferente disso que nós vimos no Campeonato Brasileiro. Desde o primeiro minuto um Flamengo com fome absoluta de bola, né? Um time agressivo, competitivo, dinâmico, pressão no campo de ataque, mobilidade lá na frente, muito volume de jogo. Pedro, nosso centroavante que entrou substituindo o Gabigol, oportunista, muito certeiro, ótimo finalizador. Pedro Rocha entrou muito bem, veloz ali na distribuição do meio-campo. E o Isla, nosso lateral direito, que veio substituir o Rafinha, também muito bem, segunda partida do Isla, e também dando otimismo à nossa torcida. Mas o show à parte, nós não podemos deixar de destacar, o show à parte foi de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Não apenas pelo jogo em si, mas também pelos 2 golaços que ambos fizeram. O primeiro e o segundo gol do Flamengo foram do Pedro. O terceiro gol do Flamengo foi além de um golaço, foi uma verdadeira obra de arte, um gol coletivo com a finalização do Arrascaeta. O Everton Ribeiro fez o 4º gol, uma belíssima jogada individual no início do segundo tempo, um golaço, coroando a sua belíssima atuação na partida de hoje.
E logo em seguida, ao gol do Everton Ribeiro, o Arrascaeta, numa bela jogada com o Pedro Rocha, fez o nosso quinto gol. Importante destacar, o Flamengo fez até este jogo anteriormente, até este jogo com o Bahia, foram 6 partidas. Nessas 6 partidas anteriores, foram 4 gols apenas que o Flamengo converteu. Hoje, contra o Bahia, se nós considerarmos o primeiro tempo e o iníciozinho do segundo tempo, onde o Flamengo fez o quarto e o quinto gol, a 6 minutos do segundo tempo já tinha feito o quinto gol com o Arrascaeta, e considerarmos o primeiro tempo com os acréscimos, foram um pouco mais de 50 minutos para fazer 5 gols, para fazer mais do que aquilo que o Flamengo fez em termos de gols em todos os 6 jogos anteriores. Ou seja, o time começou a converter aquelas muitas chances que criava durante os jogos e que errou muito por falha nas finalizações, por displicência dos seus atacantes. O Flamengo errou muitos gols, criava muito e errou muitos gols nestes jogos anteriores. A vitória foi incontestável, o Flamengo foi muito superior em campo, mas é preciso deixar também claro uma preocupação que é comum a todos nós, a todos que observamos o jogo e temos que fazer a análise com sensatez. O sistema defensivo do Flamengo é falho, e não foi falho apenas hoje, não. Ele tem sido falho há muitos jogos e vinha falho já desde o início do ano. Nós perdemos, eu venho falando aqui no canal, nós perdemos um grande zagueiro que foi o Pablo Mari, uma venda importante que o Flamengo fez, comprou barato, vendeu muito caro, trouxe dinheiro para o patrimônio do clube para fazer novos investimentos na equipe, mas perdemos um zagueiro que tinha se encaixado perfeitamente com o Rodrigo Caio. A zaga do Flamengo era de uma segurança absoluta na temporada passada. E aí nós depois tivemos a entrada do Léo Pereira e do Gustavo Henrique ao longo desse ano. Os dois ainda não se encaixaram com o Rodrigo Caio. Hoje foi o Léo Pereira que jogou ali. Nós ainda não estamos vendo esse encaixe, a defesa tem falhado. O primeiro gol foi uma falha um pouco do Léo Pereira, mas muito mais do Arão na marcação. O segundo gol foi uma jogada absolutamente infantil do goleiro Gabriel Batista. E o terceiro, bobeira do Tuller, que foi improvisado na lateral direita substituindo o Isla. Mas é necessário que o técnico Domenech, assim como parece que já está encaixando o time do meio para frente, principalmente o ataque, o técnico, e ele certamente tem atenção para isso, ele redobre suas atenções em relação à defesa, porque precisa encaixar. O Flamengo não pode tomar 3 gols numa partida, como tomou hoje. Essa é a nossa preocupação. De todo modo, essa partida foi importantíssima, tira a ansiedade, tira a pressão das costas dos jogadores, do próprio técnico, dá ânimo, dá confiança, porque o time já chega lá buscando as primeiras posições na tabela, já está próximo do Internacional, do São Paulo, empatado com o Vasco e com o Fluminense com 11 pontos, e podemos agora, nos próximos jogos, fazer pontuação que já nos coloque lá buscando a liderança, se não já na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, indiscutivelmente, com a partida de hoje, e se continuar com esse tipo de desempenho, é favorito, voltou a ser favorito absoluto do Campeonato Brasileiro. E no sábado nós vamos verificar se esse desempenho vai se repetir, se isso vai ser, a partir de agora, uma forma contínua de jogo do Flamengo. No sábado, nós temos o Fortaleza, sábado, dia 5 horas da tarde, no Maracanã, um jogo transmitido apenas pelo canal Premier. Esperamos que o Flamengo faça de novo uma partida que encha os olhos da nossa torcida. É isso aí, pessoal. O campeão voltou. Vestiu o rubro-negro, não tem para ninguém. Até a próxima.